Gestão do negócio PET. Queria pedir uma salva de palmas para ele que já está ao meu lado. Vamos aplaudir o médico veterinário Renato Brescia Miraca, diretor da Keysoft Brasil. Obrigado pela presença. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aqui do Sindan, da Comac, para poder fazer essa apresentação para vocês. E, ao mesmo tempo, queria parabenizar a Comac, porque até pouco tempo atrás eu era veterinário atuante, era proprietário de clínica, e a grande dificuldade que eu tive durante a minha carreira era conseguir informação, né, ter um mapa do mercado para que eu pudesse me orientar e tomar as melhores ações para o meu negócio. E esses mapas, essas informações surgiram a partir do trabalho que tem sido desenvolvido pelos membros da Comac desde a sua fundação. Então, se hoje nós temos uma informação relevante, nós temos orientação sobre como o mercado se comporta, como o negócio PET deve ser gerido, é graças à ação da Comac. Muito bem, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre coisas que não necessariamente são novidades, porque eu vejo que muitos aqui já são empresários muito bem-sucedidos e que talvez saibam muito mais de gestão do que eu. De qualquer forma, é sempre importante relembrar alguns aspectos, porque no dia a dia nós vamos esquecendo, né, envolvidos na nossa vocação de cuidar dos animais, nós vamos esquecendo no nosso papel de administrador, de gestor e de empresário. Muito bem, a maior parte de vocês me conhece, e eu conheço a todos, e eu poderia falar algumas coisas do meu currículo, como sou médico veterinário, sou formado em Direito. O mais importante do meu currículo é que eu sou empresário há 27 anos. Há 27 anos eu estou no mercado PET, e há 27 anos eu comecei como clínico veterinário, eu nunca fui empregado, eu sempre fui empreendedor, né, que é um termo bastante em voga hoje, e durante a minha carreira eu percebi que o sucesso que eu poderia ter na minha empresa não estava mais vinculado ao meu conhecimento técnico, tão somente, e estava vinculado ao meu conhecimento sobre gestão e administração. Porque quando nós temos uma empresa, nós temos que atuar de forma diferente. Nós temos que esquecer a veterinária, nós temos que pensar como empresários. Nós vamos ter momentos onde a nossa atuação deve ser de veterinário e uma boa parte do tempo a nossa atuação vai ser de empresário, de administrador. Próximo, por favor. Então, o que é a administração que se fala tanto hoje em dia, né? Nós estamos entrando numa era na veterinária onde a administração vai ser um fator diferencial, porque, como você sabe, o mercado está se consolidando. Nós estamos partindo de muitos e nós vamos ter um filtro nos próximos anos e aqueles que estiverem mais preparados vão sobreviver. E a sobrevivência do nosso negócio vai estar diretamente ligada com a nossa capacidade de administrar esse negócio. Então, o que é administração? É ciência que estuda as práticas usadas para administrar, nada mais óbvio. Mas aqui está importante, é uma área do conhecimento fundamentada em conjunto de princípios, normas e funções elaboradas para disciplinar os fatores de produção, mesmo no nosso caso, tendo em vista o alcance de determinados fins, como maximização de lucros. Então, a administração está necessariamente voltada a lucro, que é uma palavra que a gente tem ainda um certo pudor na nossa área, né? Veterinário gosta de falar de saúde, de doença, de cachorro, mas não gosta de falar de dinheiro. E não há problema nenhum nisso. Próximo slide, por favor. A administração ela é pautada em 3 elementos importantes, né? A equipe, que são as pessoas, a estratégia, que é como nós realizamos as nossas atividades, quais são as políticas de desconto da minha empresa, qual que é o processo quando o cliente chega na minha sala de espera, quem atende, como atende, o que faz, quais dados deve coletar, e também a estrutura física da nossa empresa, a estrutura de informação, como é que é o prontuário desse paciente, aonde as informações vão existir. Vocês sabem que hoje a informação é a coisa mais importante. Hoje quem tem informação tem poder e quem tem a informação tem dinheiro, né? Vocês podem ver aí as grandes empresas de TI, elas não são empresas de TI, elas são empresas de informação, armazenagem, processamento e venda de informação. Próximo slide, por favor. O que fala a Constituição Federal? Que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, no nosso caso, que a gente tem o diploma de médico veterinário. Mais um, por favor.
o que fala o nosso Código de Ética, né? A Resolução 722 do Conselho Federal. O juramento é a primeira coisa que a gente deve lembrar. E o juramento tem algumas coisas que são bastante interessantes e estão voltadas com a gestão do negócio. Então, juro que vou cumprir os dispositivos legais, com especial atenção ao Código de Ética, sempre buscando a harmonização entre a ciência e a arte. Para tanto, aplicando os conhecimentos científicos, uma condição sine qua non, em benefício da prevenção e cura de doença dos animais. No nosso juramento, prevenção antes da cura. A prevenção vem antes da cura. E no nosso dia a dia, a nossa preocupação quase sempre é com a cura, e muito pouco, ou muito menos do que deveria ser, com a prevenção de doenças. Depois nós vamos seguir os distritos profissionais. Uma outra coisa que também vale a pena, volta um pouquinho, por favor, não tanta pressa, em nenhum lugar do código do nosso juramento de médico veterinário está escrito aquilo que a dona Maria sempre fala. Você jurou que ia cuidar dos cachorrinhos, você está me cobrando, você não podia cobrar, puxa vida, é uma exploração, e o seu amor pelo cachorro, o seu amor pela profissão. Então, eu não jurei, e eu acredito que nenhum de vocês tenha feito o mesmo sobre isso. Mais um. O que fala o nosso Código de Ética? Primeira coisa, no artigo 5º, defender a dignidade profissional, seja por remuneração condigna. Então, o Código de Ética também fala de remuneração, também fala de dinheiro. No artigo 21º, ao médico veterinário não é permitida a prestação de serviços gratuitos. No 22º, é vedado ao médico veterinário permitir que os seus serviços sejam divulgados como gratuitos. Existem situações em que isso é permitido, mas o nosso Código de Ética é bastante claro em nos dizer que a nossa profissão deve ser remunerada. Não existe nenhum problema ético em relação a isso. Mais um. O que é lucro? Então, nós estamos trabalhando para ganhar dinheiro, para botar dinheiro em casa, para sustentar nossas famílias e para melhorar a nossa vida. E, para isso, nós precisamos ter lucro na nossa empresa. Como que se faz o lucro, né? O lucro é a quantia que você pode consumir sem prejudicar o capital. Ou a quantia máxima que uma empresa pode distribuir como dividendos, quer dizer, tem que sobrar no final de um determinado período, e ainda esperar estar tão bem no final como no período que ela estava no começo. Eu faço todas as minhas operações, tenho as minhas receitas, as minhas despesas, o dinheiro que eu guardo para manutenção, para crescimento da clínica, e no final vai sobrar alguma coisa. Essa sobra eu posso levar para casa. Esse é o lucro. E o lucro é do sócio da empresa. Então, nós temos aí a situação onde eu posso ser o dono da empresa, sócio investidor ou sócio que trabalha. Eu posso ser o médico veterinário, então, ao mesmo tempo, eu estou também trabalhando como médico veterinário para a minha empresa. E é importante a gente perceber isso pelo seguinte, passo próximo. Nós vamos falar um pouquinho do que não é lucro. E nós temos uma visão bastante atrapalhada sobre isso. Primeira coisa que não é lucro, o salário ou prolabore do médico veterinário. Se eu sou dono da minha clínica e eu também trabalho como veterinário na minha clínica, eu tenho que instituir um valor de prolabore, que é o salário do sócio que trabalha. Prolabore não é lucro. Então, eu não tenho que levar para casa, como veterinário, o lucro da empresa. Eu levo para casa o prolabore. Eu determino um valor fixo, de preferência que seja compatível com a remuneração que o meu trabalho valeria no mercado, porque senão não vale a pena trabalhar para mim mesmo. E esse valor tem que ser pago, faça chuva ou faça sol. Imóvel próprio também não faz parte do lucro. É muito comum a gente falar, não, eu não tenho que pagar aluguel, então no meu demonstrativo de resultado eu simplesmente não vou considerar essa situação. Ora, se eu tenho um imóvel, hoje em dia, muito mais, porque os imóveis estão bastante valorizados, eu poderia alugar para outra pessoa, para montar uma loja de roupas, para montar um cabeleireiro. Então, se eu não estou fazendo isso, eu não estou obtendo essa remuneração pelo aluguel do meu imóvel, quando eu vou fazer a minha determinação de lucro, eu tenho que dizer, olha, perdi a oportunidade de alugar um imóvel por R$5.000. Logo, eu tenho que descontar do meu demonstrativo de resultado esses R$5.000. E é muito comum a gente verificar em empresas que têm lá, a minha clínica fatura R$30.000. E como eu não pago nada, ainda sobra R$3.000 no final. Bom, tem o custo de oportunidade? Não. Tem o salário do veterinário? Não.
Provavelmente essa clínica está tendo um prejuízo de pelo menos 10 a 12 mil reais, se a gente for imaginar que o veterinário mereceria ganhar uns 4 ou 5 mil reais, e que o imóvel próprio é uma economia de outro tanto. Então, nós transformamos o lucro no prejuízo. É importante que a gente faça essa avaliação para saber efetivamente como é que anda a empresa. Os impostos, todavia, os impostos também não fazem parte do nosso lucro. E a gente sabe claramente, e não é preciso esconder, todos somos colegas, que é um hábito a sonegação, né, o não pagamento dos impostos, e é um hábito o não pagamento das obrigações trabalhistas. Então, a gente ter lucro dessa maneira é uma enganação para nós mesmos. O fato é, pode passar o próximo, a fórmula não é mágica, né? Eu tenho que ver o que eu faturo, eu tenho que tirar as minhas despesas e custos para dizer qual que é o meu lucro. E aquelas coisas que eu citei no slide anterior fazem parte das minhas despesas e custos. Para aumentar o lucro, o que eu preciso fazer? Ou eu diminuo as despesas, ou eu aumento o faturamento. Não existe outra maneira de se fazer isso. E eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, no Brasil que nós vivemos, dá para diminuir os custos? Quando nós sabemos que os principais custos são mão de obra, afinal somos prestadores de serviço, e nós temos que investir em mão de obra qualificada, e também o custo imobiliário, que estão aumentando acima da inflação ano após ano. É pouco provável que a gente consiga fazer isso. Dá para aumentar o faturamento? Seguramente dá. Próximo. Nós temos uma certa ilusão no corte de custos. É muito comum a gente ver a gestão baseada no controle de custos. Por que isso acontece? Porque os custos são mais palpáveis para o empresário. Eu recebo a conta de energia elétrica, eu falo, puxa, R$600, preciso de fechar o registro da água quente, eu preciso diminuir o desperdício no banho e tosa, e aí eu vou economizar de 600, talvez eu economize 50, R$100, mas, de qualquer forma, é uma coisa palpável. O veterinário tem o costume de ter uma preocupação excessiva com os custos. Ele está sempre preocupado em cortar custos. E o veterinário ele perde muito tempo, às vezes, na negociação com os fornecedores. E eu não estou falando isso aqui porque o evento é do Sindan. Eu estou falando isso porque eu vejo colegas perdendo um tempo enorme para economizar, sei lá, R$100 numa compra de vacinas, quando deveriam estar se preocupando em vacinar mais cachorros. Então, a gente tem que racionalizar os custos, sem sombra de dúvida, tem que evitar desperdícios, sem sombra de dúvidas. Mas a gente não pode ficar correndo atrás de fazer o melhor negócio na compra. A nossa empresa não é uma empresa de comércio, não é uma empresa baseada nos custos. Nós não somos um Walmart da vida que precisa vender em grande volume e a estratégia de negócio para o Walmart é comprar bem do seu fornecedor. Não é o nosso caso. Mais um, por favor. Nós temos também o costume, o hábito de confundir investimento com despesa. Então, quando nós falamos em investir em pessoas, puxa, vai ter gasto. Investimento é um gasto, óbvio que é um tipo de gasto, mas que ele tem um potencial prolongado de benefícios ou ele vai ter uma vida útil prolongada. Vale a pena investir nas pessoas da minha empresa? Sem sombra de dúvida. Porque são elas que tocam o negócio do prestador de serviço. Vale a pena investir em TI? Fundamental. De preferência com a minha empresa, mas, de qualquer forma, é fundamental que vocês invistam em TI, porque a informação gera o conhecimento e que pode mudar as atitudes. Se você não tem uma informação confiável, a sua empresa não tem nada. Vale a pena investir em marketing? Seguramente. Vale a pena investir em layout e apresentação da empresa? Sim. Então, ao contrário de cortar custos, nós precisamos investir racionalmente em coisas que possam nos trazer um benefício futuro. Mais um. Então, vamos lá, vamos começar a ganhar um pouco de dinheiro. Primeira coisa, tem um estudo americano que verificou que 15%, isso nos Estados Unidos, 15% dos estabelecimentos veterinários, 15% dos serviços não são nunca cobrados. Isso significa que se a sua empresa faturou R$85 mil esse mês, ela provavelmente deveria ter, ela trabalhou 100 mil, e só botou 85 no bolso. E os 15 mil? Os 15 mil eu esqueci de cobrar a diária de internação, esqueci de cobrar a vacina.
o meu funcionário deixou cair alguma mercadoria e não debitou na conta do cliente, a gente usou 4 catéteres para pegar uma vez e só cobrou 1. Então, são aquelas benesses que nós fazemos, aqueles descuidos, que já dão um impacto enorme no faturamento. E isso no mercado americano. Eu acredito que aqui no Brasil a situação seja igual, ou talvez até pior, dependendo do estabelecimento. Mais um. Então, vamos pensar em custos mais um pouquinho, só para mostrar para vocês como é possível mudar. A gente viu lá a árvore de valor. O Luiz falou muito bem sobre esses itens mais importantes, que o veterinário é o segredo, o nosso negócio é a venda de serviços veterinários. Quando a gente pensa em eficiência de tratamento e eficiência do diagnóstico, são coisas bastante subjetivas também. No fundo, todos esses itens aqui se relacionam em como e qual a nossa capacidade de interagir com o cliente. E esse é um problema muito grave, porque nós não gostamos de interagir com o cliente, nós gostamos de interagir com o animal. Quais desses itens aqui que demanda um investimento muito grande? Ou seja, eu vou ter que gastar alguma coisa para melhorar. Tratamento e diagnóstico, seguramente que não, porque a nossa capacidade técnica hoje é muito grande. Dicas, orientações, segurança, confiança, nada disso exige um investimento em termos de capital. Vai exigir um investimento em termos de mudança de postura, de mudança de atitude, talvez até de fazer um curso, de aprender a se comunicar melhor. Mas nós não vamos gastar dinheiro fazendo isso. Ao mesmo tempo, eles aumentam substancialmente os benefícios oferecidos para o cliente. Talvez a única coisa que possa exigir um investimento um pouco maior é a roupa, né? Usar uma roupa um pouquinho melhor, trabalhar de gravata, dependendo do lugar, pelo menos trabalhar com uma roupa que transmita ao seu cliente o seu profissionalismo. Então, a única coisa nesse primeiro item é o investimento em asseio e roupa. Ninguém, vocês vão concordar comigo, para a gente melhorar essa relação entre benefícios ofertados para o cliente e custo, ou seja, aumentar o valor do que nós estamos oferecendo ao cliente, eu não estou disposto a diminuir o custo da consulta. E acho que vocês também não, que seria uma forma, né, de melhorar essa relação. Então, nós temos que estar sempre atentos com os benefícios. Próximo slide. Na clínica, também, poucos desses itens, que são os mais importantes, vão necessitar um grande investimento. Limpeza, né, não é uma coisa muito cara. Funcionários, aqui talvez sim você possa pensar em treinamentos, em qualificação de funcionários. Localização, seguramente. Né? Localização é um item que é importante. Sala de atendimento, também, recepção, quer dizer, as coisas físicas da empresa vão requerer um grau de investimento maior. Aquilo que depende dos processos, seguramente não. Mais um. A mesma coisa com comunicação, né? Quer dizer, facilidade no contato por telefone. Isso é uma coisa impressionante como o veterinário é importante. O veterinário nunca pode falar no telefone, o veterinário nunca dá retorno, é difícil, e as recepcionistas são muitas vezes mal orientadas, porque você liga para um veterinário, e eu faço isso no meu dia a dia, olha, precisa falar com o doutor fulano de tal, ele está em consulta, não tem problema. Que horas que eu posso encontrar? Não sei lhe dizer, porque ele não para de atender, o que deixa uma boa impressão, que nós estamos faturando bastante, atendendo muito. Ok. Você quer pegar o recado? Não, o senhor liga mais tarde, porque eu estou sem caneta aqui. Ou então, não adianta o senhor deixar recado, porque ele não retorna, ele é muito ocupado. Agora, se a mim atendem assim, que sou colega, eu fico imaginando como alguns veterinários atendem aos seus clientes. Então, é muito fácil resolver certos problemas com mudança de atitude. Próximo. Serviços, a mesma coisa, né? Vão requerer, se eu quiser instalar um banho e tosa, eu vou ter que fazer um certo investimento. Exames diagnósticos, a mesma coisa, 24 horas requer um investimento muito grande. E também tem que estar preparado para isso. De qualquer forma, para os itens mais importantes aqui, que é o veterinário e a clínica, eu consigo aumentar o benefício percebido pelo cliente sem ter que fazer um gasto muito grande, sem ter que fazer um investimento muito grande. Mas, para isso, eu preciso de uma coisa que também o veterinário não tem. Tempo, né, porque o veterinário é muito ocupado, e disposição. Aí, para a proposta do tempo, eu sugeriria o seguinte, está na hora de aumentar o valor da consulta. Se você não tem tempo,
significa que todos os seus horários estão tomados. Então, como que você faz para ter tempo? Aumente o preço da consulta. Pô, mas isso vai espantar cliente? Talvez. Mas, seguramente, você vai ter tempo para trabalhar. Não tem cabimento o veterinário não ter tempo de cuidar do seu negócio. Mais um. Então, vamos pensar, esquecer um pouco agora custo e vamos pensar em faturamento, que eu acho que seguramente é o caminho. Se a gente pegar os dados dessa pesquisa, a gente tem lá aquilo que o Luiz falou, dos 3.400 cães, né? Isso são os gastos anuais de um cão, segundo a declaração do seu proprietário, e 2.600 de um gato. Passa mais um. Se a gente fizer uma conta relativamente simples, e eu imaginar que a minha clínica possa ter 400 clientes ativos, né, animais ativos, sendo 280 cães e 120 gatos, eu chegaria a um potencial de faturamento de R$1.200.000 para essa clínica. Se eu conseguisse fornecer todos os produtos e todos os serviços de que esses animais que são clientes da minha clínica possuem, que necessitam. Me parece um valor bastante interessante. E me parece um valor que não condiz com a realidade da maior parte das clínicas. Porque eu conheço várias clínicas que têm 400 clientes. Clientes ativos significam aqueles animais que frequentaram uma vez, pelo menos, o seu negócio no último ano, nos últimos 365 dias. Então, quando você fala com os colegas, eles costumam dizer assim, não, eu tenho uma carteira de 40 mil clientes. 40 mil clientes não resolve a vida de ninguém. Resolve 1.000 clientes que estejam deixando dinheiro na sua empresa. Se eu tiver 40 mil clientes nos 30 anos da minha clínica e 20 mil, eu nem sei quem são, eles ainda usam, no cadastro dele ainda está telefone com 7 dígitos. Né? Não serve para nada esse cadastro. O cachorro já morreu faz 10 anos. Me interessa quem eu tenho de ativo. De qualquer forma, esse número é bastante interessante e mostra o quanto que nós podemos aumentar o faturamento. Isso sem contar o aumento das necessidades ou as reais necessidades do cliente. Eu estou partindo do que eles declaram que gastam. Pode ser mais um. Como que nós podemos fazer para aumentar o faturamento? A fórmula na prestação de serviços é a seguinte. O faturamento, ou seja, o total de ingressos da minha empresa, é relacionado com o número de clientes ativos que eu tenho, com a frequência de visitas e com o ticket médio de cada visita. Quando a gente destrincha o faturamento dessa forma, a gente consegue, inclusive, avaliar a progressão da nossa empresa em, por exemplo, aumentar o número de clientes ativos, que é o que nós queremos, ter mais clientes utilizando os nossos serviços naquele período de um ano. Estimular o aumento da frequência de visitas ou, então, aumentar o ticket médio. Mais um. Então, falei para você já, clientes ativos, né, são os clientes antigos que eu tinha no período anterior desse um ano e continuam frequentando a minha clínica nos últimos 365 dias. Os novos clientes que entraram na minha clínica, os novos pacientes que entraram nos últimos 365 dias, menos os que morreram, infelizmente faz parte do nosso negócio, perder os pacientes, e menos a deserção. São aqueles clientes que não frequentam mais o meu negócio. Seguramente, se eu tenho um cadastro de um animal que há 3 anos não frequenta o meu serviço veterinário, ele provavelmente morreu ou está indo em algum colega. Não posso considerar um cliente ativo. Para poder gerenciar esses clientes ativos, é muito importante a gestão do relacionamento com o cliente. Tudo se trata de comunicação e de relacionamento. Eu preciso conhecer os meus clientes. Quanto mais eu conheço o cliente, maior a capacidade da minha empresa em reter o cliente. Por quê? Porque eu me relaciono com ele, vocês viram na árvore de valor que isso é importantíssimo, porque eu conheço as necessidades, então eu posso prover as necessidades desses clientes. E dessa forma eu vou aumentar minha capacidade de fidelizar. Vocês perceberam que os clientes gostam de manter o mesmo veterinário? Ao contrário do que nós pensamos que o cliente é volúvel, ele gosta de ser fiel ao veterinário. Então, a melhor forma de aumentar o meu faturamento é pensando em ter mais clientes ativos, fidelizando esse cliente na minha empresa.
Pode passar mais um. Frequência de visitas. Como que eu posso estimular a frequência de visitas do cliente? A gente tem que lembrar que as pessoas são ocupadas hoje. Ninguém tem tempo de ir ao veterinário, porque eles têm outras tarefas, a mãe tem que levar o filho na escola, na natação, no balé, no judô. Então, a gente tem que facilitar a vida do nosso cliente. Primeira coisa, é nossa obrigação, ou pelo menos o cliente pensa que é isso, gerenciar a vida do pet. Ele espera que nós façamos esse serviço. E existem, por exemplo, a minha dentista faz o seguinte, daqui a 6 meses ela me liga, fala, olha, a secretária, está na hora de você fazer o seu tratamento periodontal. Ela não pergunta se eu quero fazer, ela diz, está na hora de você fazer o seu tratamento periodontal. A doutora pediu para você marcar de preferência a semana que vem, que é quando tem espaço na agenda dela. O que eu falo para essa dentista? Não, puxa, ela está querendo me roubar? Não, que bom que ela me lembrou, porque senão ia ficar 3 anos sem fazer a minha limpeza. Ok, vamos agendar isso daí. Então, a expectativa do proprietário, e eles têm uma forte adesão a esse tipo de tratamento, é que nós cuidemos das necessidades, que a gente lembre ele do que ele precisa fazer, quando e como precisa fazer. Para isso, nós temos que instituir uma política dos 3 R's, recall, recheck ou remind. Nenhum paciente deve sair da sua clínica sem você ter uma programação de uma nova visita. Se você não lembrar, ele vai deixar de voltar. Porque as pessoas são ocupadas e é assim mesmo. Se a gente não tem alguém para nos ajudar, o check-up anual fica, os cuidados com a nossa saúde pessoal acabam sendo deixados de lado. Então, é uma coisa muito simples você fazer isso. No prontuário, você tem que marcar ou uma nova chamada para saber se está tudo bem, se a cirurgia deu certo, se o animal está sentindo dor, ou uma nova avaliação, um recheck. Olha, você tem que trazer daqui a 1 mês para eu reexaminar esse problema de pele, ou então eu tenho que lembrá-lo de alguma coisa. Daqui a 6 meses está na hora de fazer o seu check-up anual. Cada vez que esse paciente voltar, uma das 3 coisas deve ser encadeada. Facilitar a vida é muito claro, né? Leve e traz, a gente tem que ter uma boa gestão da agenda, da nossa agenda, né? Para poder facilitar a vida do cliente, é fundamental que nós façamos um agendamento que nos seja útil também. É muito comum a gente ver, por exemplo, no banho e tosa, espaços vazios, né, no meio da semana. O serviço não se estoca. Então, aquele tosador que ficou de braços cruzados durante 2 horas hoje, aquilo que ele poderia ter produzido não vai ser produzido mais. Né? Ele vai produzir amanhã, mas o de hoje já era. Então, procurar fazer uma boa gestão da agenda, ter flexibilidade no horário de atendimento. Vocês viram que são necessidades dos nossos clientes, eles declaram isso, e muitas vezes nós não estamos conseguindo absorver essa informação e transformar em negócio. Mais um, ticket médio, né? O valor médio por cada transação. Se eu pegar o número de transações, de interações que eu faço, seja de venda ou de atendimento durante 1 ano, e dividir o valor médio, o valor do faturamento anual, dividir pelo número de transações, eu vou ter o ticket médio da minha empresa. Como que eu faço aumentar o ticket médio? É importante aumentar, sem dúvida, é uma das formas de aumentar o faturamento. Primeiro, conhecendo as necessidades do cliente, oferecendo produtos de maior valor agregado. E aqui a gente entra num dogma também dos veterinários, né? O cliente não pode pagar, eu vou pegar um alternativo barato, vamos dar um genérico, porque eu não vou dar um produto de marca, porque o cliente não pode pagar. Quando nós fazemos isso, nós estamos, na maior parte das vezes, prejudicando o faturamento da nossa empresa. Nós estamos optando por oferecer um produto que muitas vezes o cliente vai comprar num outro lugar, e com isso estamos sacrificando as nossas margens. Uma coisa que é importante, que a gente lembra, é o seguinte, a primeira lei da economia chama-se a lei da escassez. Isso significa que, diante das necessidades ilimitadas do ser humano, os recursos sempre serão limitados. Ninguém é rico o suficiente. Não dá para a pessoa mais rica do mundo fazer tudo o que quer. Ela vai ter que fazer algumas opções. Vou comprar um Jumbo 747 ou vou comprar um Airbus 380? Mesmo assim, ela tem que fazer opções. Quando o cliente fala para nós que não pode pagar uma consulta, não pode pagar o nosso serviço, ele geralmente quer dizer o seguinte, eu prefiro gastar em outra coisa. Ele não está dizendo, eu não tenho dinheiro. Eu prefiro pegar esses R$50 da sua consulta, que é a mais barata do bairro, e gastar no Itaquerão para ver o jogo do Corinthians.
porque um ingresso lá no Itaquerão custa R$50. E eu vejo veterinário cobrando menos do que isso uma consulta. É uma questão de opção. A cerveja é o mesmo preço, ou é um preço muito próximo, num bairro chique, e na periferia de São Paulo. A gasolina é igual em todo o Brasil. Se eu quiser ter um Fusca 69, porque eu não tenho dinheiro para comprar um outro carro, eu vou pagar o mesmo preço a gasolina. Então, a gente tem que imaginar que a nossa oferta tem que ser técnica. Nesse momento, nós temos que agir tecnicamente. Qual é o produto que eu acredito? Qual que é o serviço que eu considero que tecnicamente é ideal para esse animal? Qual que é a ração específica? Eu não consigo entender como os veterinários têm o costume de... Qual a ração que eu uso para o meu cachorro? O cliente disse que confia em você. Aí você fala para o cliente assim, pode ser qualquer uma, ou pode ser essa ou aquela. A gente dá 3, 4 alternativas. Nós acreditamos que as 3, 4 alternativas são iguais e nós fazemos a mesma coisa com os nossos cachorros, ou nós escolhemos uma ração que nós consideramos a ideal? Nós até podemos falar, o ideal é, mas essa eu não posso. Então, tá bom, vamos buscar alternativas. Mas, muitas vezes, nós diminuímos o ticket médio, nós abrimos mão de um faturamento porque nós não conseguimos ter convicção na prescrição. Prescrição é exatamente isso, é você determinar, não é sugestão. A nossa receita não é uma sugestão, é uma prescrição. Mais um. Então, vamos lá. Vamos lembrar da pesquisa, o principal motivo pelos quais os proprietários declaram levar ao veterinário: vacinação. A vacinação ela nos oferece uma grande oportunidade, principalmente porque ela é mais intensa nos filhotes, né? E é a oportunidade que você tem de estabelecer esse relacionamento, como o Luiz falou. Na vacinação, você tem a oportunidade de orientar. Eu não estou falando vender. A venda é uma consequência de uma boa orientação. É importante que um filhote seja castrado? Sim. Quando que eu vou poder falar nisso? Vou poder falar nisso durante as visitas de vacinação. É importante que um filhote seja bem alimentado? É importante que um filhote saiba usar uma coleira, que a gente determine o momento dele sair na rua, que a gente faça o treinamento dele na primeira semana para fazer o xixi, o cocô no lugar certo. Quem pode orientar o proprietário, a não ser o médico veterinário? E quantas oportunidades de negócio e quantas oportunidades de faturamento surgem a partir do momento em que eu faço uma orientação correta? Eu não estou pensando, puxa, eu vou ganhar um tapetinho higiênico. Não, eu estou pensando que eu vou atender bem esse filhote, eu vou dar uma instrução adequada para que esse proprietário não decida abandonar o cachorro daqui a 30 dias, porque o cachorro está fazendo xixi, está mordendo tudo. Então, é minha obrigação profissional fazer essa orientação. E a contrapartida disso é que eu posso aumentar o faturamento. Agora, a pesquisa mostrou que a gente está explorando mal essas oportunidades. Sabe por quê? Passa mais um. Quando a gente pergunta se o animal é castrado, nós vemos que 71%, em média, não são castrados, segundo declaração dos proprietários. Isso significa que, em algum momento, entre o que nós orientamos e o que o proprietário efetivamente faz, existe um descompasso. Porque talvez nós não tenhamos enfatizado adequadamente. De qualquer forma, o que a gente percebe? Existe disposição dos proprietários, porque hoje o pet é tratado como um membro da família, ele é um filho. Todos nós somos chamados de pediatras pelos proprietários, né? Eles não nos chamam de médicos, eles chamam de pediatras. Então, isso já deixa muito claro que eles nos veem como os médicos dos filhos deles, dos membros da família. Então, não acredito que seja má vontade. Provavelmente é uma falha na comunicação. Você veja, 71% não são castrados. Dos que foram castrados, 47% eram adultos com mais do que 1 ano. Então, olha como é uma coisa clara que nós estamos, de alguma forma, falhando na comunicação sobre as necessidades dos nossos pacientes. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, significa que eu estou fazendo menos cirurgia de castração. É simples. Mais um. Um outro ponto onde a gente poderia melhorar, e que também é claro, eles declararam uma média de aplicação de antipulgas, 3,1 aplicações por ano. É o adequado?
independente de produto, de marca, que nós não estamos falando isso. Nós, como veterinários, consideramos esse índice adequado? Nós usamos nessa frequência com os nossos animais? Então, é muito importante que nós acreditemos, tecnicamente, também no que nós estamos fazendo. Para mim, isso mostra um resultado de que eu não estou sendo, talvez, eficiente na comunicação, porque esse cliente ele vai comprar uma caminha e não vai aplicar um antipulgas. Se vocês olharem as pesquisas da própria Comac, nos últimos anos houve uma diminuição na recomendação e na utilização de vermífugos, de antiparasitários internos. Ao mesmo tempo, houve um aumento na incidência de parasitoses nos cães. Isso significa que, de alguma forma, o veterinário está tendo dificuldades em prescrever, ou porque esqueceu, não é mais importante, a gente talvez não precise mais se preocupar com isso, vamos cuidar das especialidades agora, ok, mas a gente não pode esquecer o arroz com feijão. Só para mostrar para vocês que existem oportunidades reais de prestar um serviço melhor e de aumentar o faturamento. Mais um. Muito bem, pode passar. Só para a gente já ir terminando. Lendas urbanas na veterinária, né? E que essa pesquisa está mostrando para a gente que a nossa visão está errada. Então, a informação é fundamental. O cliente só quer saber do preço. Vocês viram lá que o preço era o 5º item. O cliente não é fiel. Vocês viram que o cliente quer ser fiel, que ele quer ficar muito tempo com o mesmo veterinário. O cliente não pode pagar. Sim, não há o que se discutir sobre essa questão do cliente não poder pagar. Alguns, efetivamente, não podem, porque eles não conseguem ter o básico do básico. Mas, segundo a nossa presidente, ela tirou não sei quantos milhões de pessoas da pobreza e botou na classe média. Né? Então, se somos todos classe média, eu acredito que deve existir dinheiro para isso. Se não fizer fiado, o cliente vai embora. Né? Balconista manda mais do que veterinário. Eu fui criado com essa percepção, que não adiantava eu prescrever nada, que ele ia lá no pet shop e o balconista ia mudar o que eu tinha mandado. Não é verdade. O mercado está mal. Também não é verdade. O mercado está crescendo a quase 10% por ano nos últimos anos. Então, nosso mercado está pujante. No meu bairro, cidade ou estado é diferente. Essa também é uma clássica. Né? Não, isso não funciona, porque no meu bairro a situação é diferente, os meus clientes são diferentes. Eu estou numa cidade do interior com 40 mil habitantes, lá é tudo diferente. Se vocês olharem a pesquisa depois com bastante atenção, vocês vão ver que os principais indicadores são muito próximos, estado a estado, cidade a cidade, interior, capital. O que existe são veterinários com posturas diferentes, e não proprietários com posturas diferentes. Aqui não é uma grande empresa, isso não funciona para nós. Uma das coisas que foi melhor na minha vida foi quando eu tinha clínica ainda e fui fazer um MBA em gestão de empresas. Aí eu fui trabalhar com gente da Vivo, do Banco Itaú, etc. E tal. É exatamente igual. As necessidades, os dramas são exatamente iguais. Gestão de empresa se faz com matemática, se faz com informação. Tanto de uma empresa veterinária com um único veterinário, quanto do maior hospital do Brasil. Se a gente não se profissionalizar, a gente vai ficar nesse filtro dos próximos anos. Passa mais um. Né? O que o cliente quer? O cliente quer ser feliz. Né? O Luiz falou uma coisa que eu acho bastante interessante numa outra conversa que eu tive com ele. O cliente paga para boas emoções. As pessoas querem pagar para ter boas emoções. Então, comprar um bulldog francês e pagar R$5.000, ele está feliz da vida. Porque olha que gracinha, que bonitinho. Comprar o carro novo e pagar o preço que se paga carro no Brasil é fantástico. Agora, pagar a gasolina do dia a dia não traz uma boa emoção. Então, os R$3, os R$2 da gasolina é muito para o cliente pagar. Comprar remédio traz uma péssima emoção. Ninguém fica feliz em comprar remédio. As mulheres querem comprar maquiagem. Né? Vocês gastam no creme para isso, o pincel para aquele outro. Nisso gasta-se uma fortuna. As pessoas querem gastar para comprar o iPhone 6. Então, quando nós conseguirmos transformar, pode passar mais um, o nosso serviço veterinário em boas emoções, e isso se faz através da ênfase na prevenção e não na cura. A cura é um momento que lógico que é importante, mas a prevenção é um momento onde o cliente está tranquilo, onde o cliente está feliz. Quando ele leva o filhote que não tem doença nenhuma, é o momento correto para você se comunicar com ele. E essa pesquisa da Árvore de Valor mostrou o poder
que o veterinário tem. O veterinário, há 10 anos atrás, descobriu que ele tinha um poder na negociação com os fornecedores, porque, afinal de contas, ele que tinha a caneta na mão. E o poder que ele tem em relação ao cliente, que é efetivamente quem mantém o negócio. Como ele está utilizando esse poder? Bem ou mal? Então, nós temos que fazer com que o nosso serviço esteja junto ao cachorrinho, à maquiagem. Né? Isso não é futilidade, é pensar. Pensem em vocês como consumidores. Eu não gosto de ir no médico, daí ele sai com uma lista de R$300 de antibiótico para eu tomar. Eu gasto com raiva aquele valor. As mulheres vão lá botar silicone e gastam felizes aquele valor. É assim que o consumidor funciona. Posso passar mais um? Últimas recomendações em termos de gestão também, porque o meu tempo já está avançado. Regrinhas também que todos nós conhecemos e que nem sempre nós fazemos. Né? Nenhuma empresa que quiser ser bem gerida pode dispensar qualquer um desses itens. Separar as finanças pessoais da finança da empresa. Esse é um drama, é um problema gravíssimo e que ainda hoje acomete o veterinário. Aquele cara que vai lá e pega R$50 para botar gasolina, depois ele almoça com o dinheiro do caixa da empresa. Então, assim como eu tenho que ter um prolabore, eu tenho que ter um banco para cuidar da minha vida pessoal e outro banco, outra conta bancária para cuidar da vida da empresa. Eu não posso misturar essas duas coisas. E hoje em dia o governo está tendo especial atenção, porque hoje a Receita Federal tem todo e absoluto controle sobre as suas receitas e despesas, tanto no CPF quanto no CNPJ. E essas coisas estão relacionadas. Se elas não forem muito bem feitas, as transações, se você, por exemplo, eu tiro dinheiro da empresa e deposito na minha conta pessoa física. Se eu não tiver uma justificativa contábil para isso, eu posso ser auditado, posso ser pego numa malha fina e ter que pagar uma multa por isso. Determinar a prolabore do sócio ou do veterinário. Gente, isso é fundamental. E eu acredito que a maior parte de nós ainda não tem esse tipo de atitude. Escrituração detalhada das receitas e das despesas. Independente de você ter um sistema sofisticado, qualquer coisa assim, você tem que controlar no centavo tudo que entra e tudo que sai. Porque, senão, você nunca vai ter um raio-x de como a tua empresa está funcionando. Fechamento do caixa. Esse é um clássico também. Né? Chegou no final do dia, a funcionária te entrega uma lista dizendo, olha, eu tenho lá tanto em cheque, tanto em dinheiro, tanto em cartão dos clientes que pagaram hoje os seus serviços. Ah, mas não está batendo, está faltando. Ah, tudo bem, deixa, amanhã a gente vê. O controle do final do dia é onde você vai apurar todas as visitas, todas as consultas, todos os produtos que você vendeu e se eles foram ou não efetivamente pagos pelos clientes. Se esse valor não tiver 100%, não é que tem que estar mais ou menos, tem que estar 100% correto, eu posso ter vendido coisas e não cobrei. Eu posso ter cobrado coisas do cliente e não dei baixa na ficha do cliente. E quando ele voltar de novo, ainda vou cobrar por uma coisa que ele já pagou e corro o risco de perder o cliente. Então, no final do dia, o fechamento de caixa tem que ser realizado com precisão. Controle de estoque. Né? Controle de estoque não significa contar o estoque e corrigir os valores errados. Controle de estoque significa contar o estoque periodicamente, levantar as falhas para mais ou para menos e descobrir por que essas falhas ocorreram e tentar minimizar a ocorrência delas numa próxima contagem. Se eu não tenho controle, estoque é dinheiro, vocês esquecem disso às vezes, né? O estoque, mercadoria na prateleira, é seu dinheiro que está lá. E política de crédito para clientes também. Né? Ainda no século XXI, o cliente paga quando, como e do jeito que quiser. E quanto quiser também, porque ele fala, não, eu não vou pagar isso, eu só vou pagar, e a gente acaba deixando. Então, você pode até dar desconto para o cliente, sem sombra de dúvida, desde que isso faça parte de uma política de crédito. Eu sei por que eu estou dando, eu sei para quem que eu estou dando, e eu sei que vale a pena dar esse desconto. Sem dados confiáveis não existe administração. Então, para a gente entrar nessa nova era que está acontecendo, vocês têm que ter controle da informação. O que a Comac está fazendo é oferecer para vocês uma informação macro, uma informação do mercado como um todo, que vai ajudar vocês a criar estratégias para o vosso negócio. Puxa vida, se eles disseram que o gasto médio
de um cachorro é de R$ 3.400 e, na minha clínica, o gasto médio de um cachorro é de R$ 1.200, puxa vida, o que eu posso fazer e aonde eu posso trabalhar para melhorar a eficiência, para fazer a minha clínica ganhar mais, porque, afinal de contas, eu estou muito abaixo da média. Então, aproveitem essas informações para criar um panorama do mercado e terem estratégias melhores de trabalho. Muito bem. Pode mais um? Era isso. E agora a gente vai fazer uma mesa redonda para conversar um pouquinho mais e esclarecer eventuais dúvidas de vocês. Muito obrigado.